Joaquim Silva tinha 65 anos e mãos calejadas que contavam histórias. Cada cicatriz, cada marca em seus dedos grossos falava de uma vida inteira dedicada aos rodeios. Ele havia sido um dos maiores peões do país, daqueles que os mais jovens olhavam com admiração e os mais velhos com respeito. Mas isso foi há muito tempo. Agora, Joaquim vivia sozinho em uma pequena fazenda nos arredores de Barretos, com apenas alguns cavalos velhos como ele e memórias que às vezes doíam mais que os ossos quebrados do passado. A casa de madeira onde morava era simples, mas aconchegante. As paredes estavam decoradas com fotos amareladas de seus tempos de glória, fivelas de campeão empoeiradas e recortes de jornal que ninguém mais lia. Todas as manhãs ele acordava antes do sol, tomava um café forte e amargo e ia cuidar dos animais. Era uma rotina que não mudava há anos, desde que decidiu se afastar das arenas e do barulho da multidão. Naquela manhã de sábado, porém, algo estava diferente. Joaquim sentiu uma inquietação estranha ao acordar, como se algo importante fosse acontecer. Ignorou a sensação, atribuindo-a à mudança do tempo ou aos joelhos que sempre doíam mais quando ia chover. Vestiu sua camisa xadrez desbotada, colocou o chapéu gasto que nunca saía de sua cabeça e foi tratar dos cavalos como sempre fazia. Enquanto trabalhava, o rádio velho tocava músicas sertanejas que o faziam lembrar de outros tempos. Tempos em que sua vida parecia ter um propósito maior, em que as pessoas gritavam seu nome nas arquibancadas. Tempos em que sua filha Mariana ainda falava com ele. Esse pensamento sempre vinha acompanhado de uma dor surda no peito, uma ferida que nunca cicatrizava completamente. Mariana havia saído de casa há quase 20 anos, depois de uma briga terrível. Joaquim era um homem de outra época, teimoso e orgulhoso demais, para aceitar que sua única filha, de apenas 18 anos, estivesse grávida de um rapaz que mal conhecia. As palavras duras que trocaram naquela noite foram como facas. E quando Mariana bateu a porta dizendo que nunca mais voltaria, Joaquim não foi atrás dela. Orgulho tolo, ele pensava agora. Orgulho que custou 2 décadas de solidão. Tentou encontrá-la depois, claro. Quando a raiva passou e só ficou o arrependimento, Joaquim procurou por Mariana em todas as cidades vizinhas. Contratou até um detetive particular com o dinheiro que havia guardado dos rodeios, mas ela havia desaparecido como poeira na estrada. O detetive descobriu apenas que ela tinha se mudado para São Paulo, mas depois disso, o rastro se perdia. Joaquim nunca conheceu seu neto ou neta, nem sabia se era menino ou menina. Essa era a maior tristeza que carregava. Naquela manhã, enquanto alimentava os cavalos, Joaquim ouviu no rádio o anúncio do rodeio que aconteceria na cidade. Era o evento mais importante da região, e pela primeira vez em muitos anos haviam convidado Joaquim para ser juiz honorário. No início, ele recusou. Não queria voltar àquele mundo, reviver memórias, enfrentar olhares de pena, ou pior, de esquecimento. Mas o prefeito insistiu tanto que acabou aceitando. "Será bom para a cidade ter uma lenda como você lá", disse o homem. Lenda. A palavra soava estranha para Joaquim. Lendas não sentem dor nos joelhos quando vai chover. Lendas não acordam. No meio da noite, com o coração apertado de saudade, depois de terminar suas tarefas, Joaquim tomou um banho demorado, tentando lavar não só a poeira, mas também a apreensão que sentia. Vestiu sua melhor camisa, aquela que guardava para ocasiões especiais, mesmo que essas ocasiões raramente aparecessem. Olhou-se no espelho rachado do banheiro e viu um homem envelhecido, com rugas profundas ao redor dos olhos e cabelos que já eram mais brancos que pretos. Mas ainda havia força naquele olhar, ainda havia o brilho de quem já enfrentou touros furiosos e saiu vitorioso. O rodeio começaria às 2 da tarde, mas Joaquim chegou bem antes. Queria evitar a multidão, as perguntas, os cumprimentos forçados.
Estacionou sua caminhonete velha nos fundos da arena e entrou pelos bastidores, onde os peões se preparavam. Alguns dos mais velhos o reconheceram e vieram cumprimentá-lo com respeito. Os mais jovens apenas olhavam curiosos, provavelmente se perguntando quem era aquele senhor de andar lento e olhar distante. O organizador do evento, um homem gordo e suado chamado Sebastião, veio recebê-lo com um entusiasmo exagerado. Joaquim Silva, a lenda em pessoa, que honra tê-lo aqui conosco hoje. Falava alto demais, como se Joaquim fosse surdo, e dava tapinhas em seu ombro que pareciam mais agressivos que amigáveis. Joaquim apenas sorriu educadamente, deixando-se guiar até o local onde os juízes ficariam. De lá, ele tinha uma visão privilegiada de toda a arena. As arquibancadas começavam a se encher, famílias inteiras chegando animadas para assistir ao espetáculo. Crianças corriam de um lado para o outro, mulheres conversavam em grupos, homens bebiam cerveja e riam alto. Era um mundo colorido e barulhento que Joaquim havia deixado para trás há muito tempo. Enquanto esperava o início do evento, Joaquim observava os peões se preparando. Via neles o mesmo nervosismo que já havia sentido tantas vezes, a mesma mistura de medo e adrenalina que antecede cada montaria. Alguns rezavam em silêncio, outros ajustavam equipamentos, todos com aquela concentração intensa de quem sabe que vai enfrentar uma força da natureza. O locutor começou a animar o público com sua voz potente, apresentando os competidores e explicando as regras. Joaquim ouvia tudo com uma sensação estranha de déjà-vu, como se estivesse revivendo um sonho antigo. Quando o primeiro peão entrou na arena, montado em um touro negro que bufava de raiva, Joaquim sentiu o coração acelerar. Por um momento, era ele quem estava ali, sentindo o animal se contorcer sob seu corpo, buscando equilíbrio na corda enquanto o mundo girava em torno dele. As horas passaram rápido. Joaquim cumpria seu papel de juiz com seriedade, avaliando cada montaria com o olhar experiente de quem conhecia cada detalhe daquele esporte. O público aplaudia, gritava, vibrava a cada peão que conseguia completar os 8 segundos regulamentares. Era o penúltimo competidor quando tudo aconteceu. O peão era jovem, talvez uns 22 anos, com aquela confiança excessiva que só a juventude permite. O touro era um dos mais bravos, conhecido por derrubar até os mais experientes. Quando o portão se abriu, o animal saiu em disparada, pulando e girando com uma fúria impressionante. O peão aguentou firme por alguns segundos, mas logo foi arremessado pelos ares, caindo pesadamente na arena. O problema foi que, na queda, o rapaz bateu a cabeça e ficou desacordado. O touro, ainda furioso, voltou-se para ele, pronto para atacar o corpo imóvel. Os peões de salvamento correram para distrair o animal, mas ele estava determinado. Foi nesse momento que algo ainda pior aconteceu. Uma criança, um menino de uns 10 anos, havia de alguma forma conseguido passar pela segurança e estava na borda da arena. Talvez quisesse ver mais de perto, talvez quisesse ser um herói. O fato é que, quando todos gritavam para o menino voltar, o touro mudou de direção. Ignorou o peão caído e avançou diretamente para a criança. Tudo pareceu acontecer em câmera lenta. O público gritava em pânico, os seguranças corriam desesperados, mas estavam longe demais. O menino, paralisado de medo, apenas olhava o animal enorme vindo em sua direção, os olhos arregalados de terror. Joaquim não pensou. Seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse processar o perigo. Pulou da plataforma dos juízes diretamente para a arena e correu como não corria há décadas. Ignorou a dor nos joelhos, ignorou o peso dos anos, ignorou tudo, exceto a necessidade urgente de salvar aquela criança. Chegou ao menino segundos antes do touro. Com um movimento rápido, empurrou a criança para fora da arena através de uma abertura na cerca. Mas não teve tempo de salvar a si mesmo.
O touro o atingiu em cheio, arremessando-o pelos ares como se fosse um boneco de pano. Joaquim sentiu o impacto brutal contra o chão. Sentiu costelas se quebrando, sentiu o ar sendo expulso de seus pulmões. Por um momento, tudo ficou escuro. Depois, voltou à consciência com o barulho da multidão e o gosto metálico de sangue na boca. Tentou se levantar, mas a dor era insuportável. Viu os peões de salvamento finalmente conseguirem controlar o touro e os paramédicos correndo em sua direção. Antes que chegassem até ele, porém, sentiu pequenas mãos tocando seu rosto. Era o menino que havia salvado. De alguma forma, a criança havia voltado para a arena e estava ajoelhada ao seu lado, os olhos cheios de lágrimas. "O senhor está bem? Por favor, não morra, por favor." A voz infantil estava embargada pelo "choro." Joaquim tentou sorrir apesar da dor. "Não se preocupe, garoto. Já levei chifradas piores que essa." Os paramédicos chegaram e afastaram o menino, começando a examinar Joaquim. Ele ouviu palavras como costelas quebradas, possível hemorragia interna. "Precisamos levá-lo imediatamente." Sentiu-se sendo colocado em uma maca, levantado, levado para a ambulância. O menino corria ao lado da maca, ainda chorando. "Posso ir junto? Por favor, deixem eu ir junto." Um dos paramédicos ia afastá-lo, mas Joaquim fez um gesto fraco. "Deixe o garoto vir, ele está assustado." No caminho para o hospital, enquanto a sirene da ambulância cortava o ar e os paramédicos monitoravam seus sinais vitais, Joaquim olhou para o menino sentado a um canto da ambulância. Tinha cabelos castanhos e olhos escuros, intensos. Havia algo familiar naquele rosto, algo que Joaquim não conseguia identificar em meio à dor e à confusão. "Como é seu nome, garoto?" perguntou com voz fraca. "Miguel", respondeu o menino, enxugando as lágrimas com a manga da camiseta. "Miguel Silva." Silva, o mesmo sobrenome. Mas era um sobrenome comum, Joaquim pensou. Provavelmente uma coincidência. "Onde estão seus pais, Miguel? Eles devem estar preocupados." O menino baixou os olhos. "Minha mãe deve estar me procurando na arena. Meu pai... Eu não tenho pai." Antes que Joaquim pudesse fazer mais perguntas, a ambulância parou bruscamente e as portas se abriram. Havia chegado ao hospital. Tudo virou uma confusão de vozes, ordens, pessoas correndo. Joaquim foi levado rapidamente para dentro, deixando o menino para trás. As horas seguintes foram um borrão de exames, médicos, enfermeiras. Joaquim flutuava entre a consciência e a inconsciência, embalado por analgésicos potentes. Descobriu que tinha 3 costelas quebradas, um pulmão perfurado e diversos hematomas pelo corpo. "O senhor teve sorte", disse o médico. "Na sua idade, um impacto desses poderia ter sido fatal." Sorte. Joaquim não sabia se era a palavra certa. Sentia-se velho e quebrado, deitado naquela cama de hospital, ligado a tubos e máquinas. Perguntou-se se o menino estava bem, se havia encontrado a mãe, se estava seguro. Estranho como se preocupava com uma criança que mal conhecia. Estava quase adormecendo quando ouviu uma comoção no corredor. Vozes alteradas, alguém insistindo em entrar no quarto, apesar dos protestos da enfermeira. Então a porta se abriu e Miguel entrou correndo, seguido por uma mulher que tentava segurá-lo. "Senhor Joaquim, o senhor está vivo!" O menino parecia genuinamente aliviado. A mulher que o seguia parou abruptamente na porta como se tivesse visto um fantasma. Era uma mulher bonita, na casa dos 30 e poucos anos, com os mesmos cabelos castanhos e olhos escuros do menino. Mas foi seu rosto que fez o coração de Joaquim parar por um segundo. "Mariana?" A palavra saiu como um suspiro, quase uma prece. A mulher levou a mão à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. "Pai." O tempo pareceu congelar naquele quarto de hospital. Joaquim olhava para sua filha, 20 anos mais velha do que na última vez que a vira, mas ainda assim
inconfundível. Mariana olhava para o pai, deitado naquela cama, parecendo tão frágil e ao mesmo tempo tão familiar. Miguel olhava de um para o outro, confuso. Vocês se conhecem? Mariana se aproximou lentamente da cama, como se temesse que Joaquim pudesse desaparecer se chegasse muito perto. Miguel, este é seu avô. O menino arregalou os olhos, a boca se abrindo em surpresa. Meu avô? Mas você disse que ele tinha morrido? Joaquim sentiu uma pontada no peito que não tinha nada a ver com suas costelas quebradas. Mariana havia dito ao filho que ele estava morto? A dor dessa revelação era quase física. Mariana parecia desconfortável, dividida entre a vergonha e a emoção do reencontro. Eu sei o que disse, filho. Foi complicado. Complicado? Joaquim não conseguiu conter a amargura na voz. Você sumiu por 20 anos, Mariana. 20 anos sem uma palavra, sem um telefonema. Eu procurei por você em todo lugar. Eu sei, ela respondeu, a voz baixa. Eu soube que você me procurou, mas na época eu estava com tanta raiva, tão magoada com as coisas que você disse. Eu disse coisas horríveis, Joaquim admitiu, sentindo o peso de 2 décadas de arrependimento. Coisas que nunca deveria ter dito, mas você era minha filha, Mariana, minha única filha. Miguel observava a cena com olhos atentos, absorvendo cada palavra, cada emoção. Parecia estar tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça que acabara de descobrir. O que aconteceu? Perguntou finalmente. Por que vocês brigaram? Mariana e Joaquim trocaram olhares. Como explicar a uma criança os erros dos adultos, os orgulhos tolos, as palavras duras que não podem ser retiradas? Seu avô e eu tivemos uma grande briga quando eu contei que estava grávida. Mariana começou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu era muito jovem, apenas 18 anos. Seu pai... Bem, ele não ficou por perto quando soube. E seu avô ficou furioso. Eu fui um tolo. Joaquim interrompeu, querendo que o neto ouvisse seu lado também. Um velho tolo e orgulhoso. Eu só queria proteger sua mãe, mas fiz tudo errado. Disse coisas que a magoaram profundamente. Então você fugiu? Miguel perguntou. A mãe... Mariana assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Fui para São Paulo. Consegui um emprego, tive você, construí uma vida. No início era o orgulho que me impedia de voltar. Depois foi a vergonha. E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava. Mas por que você disse que ele estava morto? A pergunta direta, típica de criança, fez os 2 adultos se encolherem. Porque era mais fácil do que explicar a verdade. Mariana admitiu, a voz embargada. Mais fácil do que dizer que eu tinha sido covarde demais para tentar uma reconciliação. Joaquim estendeu a mão trêmula, tocando o braço da filha pela primeira vez em 20 anos. Nós 2 fomos covardes, Mariana. Eu deveria ter ido atrás de você, não importa o quê. Deveria ter implorado seu perdão. Miguel se aproximou da cama, olhando para o avô com uma mistura de curiosidade e admiração. Você salvou minha vida hoje. E você salvou a minha, garoto, Joaquim respondeu, sentindo uma emoção que não conseguia nomear. Não só hoje. Você me trouxe de volta, minha filha. Naquele momento, algo mudou no quarto. Era como se um peso invisível tivesse sido levantado, como se o ar tivesse ficado mais leve. Mariana se inclinou e, hesitante, abraçou o pai, tomando cuidado com seus ferimentos. Joaquim sentiu o cheiro do cabelo da filha, tão familiar mesmo depois de tanto tempo, e não conseguiu conter as lágrimas. Miguel se juntou ao abraço, seus pequenos braços tentando envolver tanto a mãe quanto o avô recém-descoberto. Era um abraço desajeitado, doloroso para as costelas quebradas de Joaquim, mas também o abraço mais perfeito que ele já havia sentido. Quando finalmente se separaram, todos estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Mariana se sentou na beira da cama segurando a mão do pai, enquanto Miguel bombardeava o avô com perguntas sobre seus dias de rodeio.
É verdade que você foi campeão nacional 3 vezes seguidas? Minha mãe tem recortes de jornal guardados. Joaquim olhou surpreso para Mariana, que corou levemente. Você guardou os recortes? Todos eles, ela admitiu. Nunca consegui jogar fora. Às vezes eu mostrava para Miguel e contava histórias sobre você. Dizia que seu avô tinha sido o maior peão que este país já viu. Mas você disse que ele estava morto, Miguel lembrou confuso. Eu dizia que você tinha morrido há muito tempo, depois que eu já era adulta, Mariana explicou. As histórias que eu contava eram de antes da nossa briga. Joaquim sentiu o coração se apertar. Mesmo com toda a mágoa, Mariana havia mantido sua memória viva para o neto. Havia guardado uma parte dele todos esses anos. Você ainda mora em São Paulo? Perguntou, percebendo que não sabia nada sobre a vida que sua filha havia construído. Mariana negou com a cabeça. Não mais. Nos mudamos para Ribeirão Preto há 2 anos. É mais perto daqui. Talvez inconscientemente eu quisesse estar mais perto de você. Você veio ao rodeio para me ver? Joaquim perguntou, uma esperança súbita nascendo em seu peito. Mariana baixou os olhos. Não sabia que você estaria lá. Foi coincidência. Miguel adora rodeios, então viemos passar o fim de semana. Não foi coincidência. Miguel interrompeu com a convicção que só as crianças têm. Foi destino. Minha professora disse que não existem coincidências. Só destinos que a gente ainda não entendeu. Joaquim sorriu para o neto, sentindo uma onda de carinho por aquele menino que acabara de conhecer, mas que já ocupava um espaço enorme em seu coração. Sua professora é uma mulher sábia, Miguel. A enfermeira entrou no quarto, anunciando que o horário de visitas estava terminando. Mariana se levantou, relutante. Precisamos ir. Mas voltaremos amanhã, prometo. Vocês têm onde ficar? Joaquim perguntou, subitamente preocupado com detalhes práticos. Estamos em um hotel na cidade, Mariana respondeu. Ficaríamos até domingo, mas agora... Ela hesitou. Agora podemos ficar mais tempo, se você quiser. Eu quero, Joaquim disse simplesmente. Então, tomando coragem, acrescentou, e quando eu sair daqui, vocês poderiam vir para a fazenda. Tem muito espaço lá. Miguel poderia conhecer os cavalos. Os olhos do menino brilharam de excitação. Você tem cavalos? Posso montar neles? Claro que pode. Joaquim sorriu. Vou te ensinar a montar como um verdadeiro peão. Mariana parecia hesitante. Pai, não sei se é uma boa ideia Miguel montar. Depois do que aconteceu hoje, não se preocupe, Joaquim a tranquilizou. Começaremos com o cavalo mais manso e estarei ao lado dele o tempo todo. Miguel olhou para a mãe com olhos suplicantes e Mariana não conseguiu resistir. Veremos, ela disse, o que na linguagem das mães geralmente significa sim, mas não quero admitir agora. Despediram-se com a promessa de voltar na manhã seguinte. Quando a porta se fechou atrás deles, Joaquim ficou olhando para o espaço vazio, temendo que tudo não passasse de um sonho, que ao acordar estaria sozinho novamente em sua fazenda, com apenas memórias como companhia. Mas não era um sonho. A dor em suas costelas era real demais para ser imaginação. E a alegria em seu coração, o sentimento de completude que não sentia há décadas, isso também era real. Naquela noite, apesar do desconforto físico, Joaquim dormiu melhor do que em anos. Sonhou com sua fazenda cheia de vida novamente, com o som do riso de Miguel ecoando pelos campos, com Mariana sentada na varanda ao entardecer, como nos velhos tempos. Sonhou com uma segunda chance que nunca achou que teria. Os dias seguintes, no hospital passaram rapidamente. Mariana e Miguel vinham todas as manhãs e ficavam até o final da tarde. Aos poucos, as 2 décadas de separação iam sendo preenchidas com histórias, confissões, pedidos de perdão. Joaquim conheceu seu neto verdadeiramente.
Descobriu que ele era inteligente, curioso, corajoso como a mãe e teimoso como o avô. Descobriu que Mariana havia se formado em enfermagem, que trabalhava no Hospital Infantil de Ribeirão Preto, que era respeitada e querida por todos. Soube também das dificuldades que ela enfrentou como mãe solteira, dos momentos em que quase voltou para casa, dos natais solitários em que pensava no pai. Cada história era uma peça do quebra-cabeça de suas vidas separadas, cada confissão uma ponte sendo reconstruída entre eles. Miguel era o catalisador dessa reconexão. Sem o peso do passado, transitava livremente entre o mundo da mãe e o recém-descoberto mundo do avô, fazendo perguntas que os adultos evitariam, dizendo verdades que eles tentariam suavizar. Por que vocês não conversaram antes? Adultos são tão complicados, ele comentou certa tarde, fazendo tanto Joaquim quanto Mariana rirem e depois refletirem sobre a sabedoria simples contida naquela observação. Após uma semana, Joaquim recebeu alta. Ainda precisaria de repouso e cuidados, mas poderia se recuperar em casa. A questão era, qual casa? A ideia de voltar sozinho para a fazenda, depois de ter reencontrado sua família, parecia insuportável. Foi Miguel quem resolveu o dilema. Da maneira direta que só as crianças conseguem. Vovô vai para o hotel conosco ou nós vamos para a fazenda dele? Mariana e Joaquim se entreolharam, ambos querendo a mesma coisa, mas hesitantes em pedir. Vocês poderiam vir para a fazenda, Joaquim sugeriu finalmente. Só até eu me recuperar completamente. Depois vocês decidem. Mariana sorriu, aquele mesmo sorriso que Joaquim lembrava de quando ela era pequena. Acho que é uma ótima ideia. Miguel está louco para conhecer seus cavalos e eu gostaria de ver a fazenda novamente. E assim foi decidido. Naquela mesma tarde, Mariana e Miguel passaram no hotel para pegar suas coisas, enquanto Joaquim era levado para casa em uma ambulância. A enfermeira do hospital, que havia acompanhado toda a história do reencontro, sorriu para ele antes de se despedir. O senhor é um homem de sorte, senhor Silva. Desta vez, Joaquim concordou. Sim, ele era um homem de sorte. Apesar de todas as perdas, de todos os anos desperdiçados, a vida havia lhe dado uma segunda chance. Uma chance de ser pai novamente, de ser avô pela primeira vez, de ter uma família. Quando a caminhonete de Mariana estacionou no pátio da fazenda, horas depois, Joaquim estava sentado na varanda esperando. Viu Miguel saltar do veículo antes mesmo que o motor fosse desligado, correndo em direção à cerca onde os cavalos pastavam. Viu Mariana sair mais devagar, olhando ao redor com uma mistura de nostalgia e descoberta, reconhecendo o lugar onde cresceu, mas notando também as mudanças que 2 décadas haviam trazido. Bem-vindos, Joaquim disse simplesmente quando ela subiu os degraus da varanda. Mariana sorriu, os olhos úmidos. É bom estar de volta. Miguel voltou correndo, transbordando de excitação. Vovô, seus cavalos são incríveis. Quando posso montar? Você prometeu que ia me ensinar. Assim que seu avô estiver melhor. Mariana respondeu antes que Joaquim pudesse abrir a boca. Ele ainda precisa de descanso. Mas posso pelo menos conhecê-los mais de perto? Por favor? O menino juntou as mãos em súplica. Joaquim riu, sentindo uma alegria que há muito não experimentava. Claro que pode. Vamos lá, vou te apresentar a cada um deles. Com a ajuda de uma bengala e o apoio de Mariana, Joaquim caminhou lentamente até o cercado. Miguel corria na frente, impaciente com a lentidão dos adultos. Os cavalos se aproximaram da cerca, curiosos com o visitante barulhento. Este aqui é Trovão. Joaquim apontou para um cavalo negro de porte majestoso. Foi meu companheiro em muitos rodeios. Está velho agora, como eu, mas ainda tem espírito. Miguel olhava para o animal com admiração absoluta. Ele é lindo. Posso tocá-lo? Claro. Estenda a mão devagar, deixe que ele sinta seu cheiro primeiro.
O menino seguiu as instruções com uma seriedade cômica. Quando o cavalo encostou, o focinho em sua mão, Miguel soltou uma risada de pura alegria que ecoou pelos campos. Mariana, ao lado de Joaquim, apertou levemente seu braço. Obrigada, ela disse baixinho. Pelo quê? Por nos receber de volta, por perdoar, por dar ao Miguel o que eu nunca pude dar, uma família completa. Joaquim sentiu um nó na garganta. Sou eu quem deve agradecer, filha. Vocês trouxeram vida de volta a este lugar e a mim. Ficaram ali, lado a lado, observando Miguel interagir, com os cavalos, o sol da tarde lançando sombras longas sobre o pasto. Era um momento perfeito, daqueles que ficam gravados na memória para sempre. Nos dias que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu na fazenda. Mariana cuidava dos ferimentos do pai com a habilidade profissional de uma enfermeira e a ternura de uma filha. Miguel explorava cada canto da propriedade com o entusiasmo inesgotável da infância, sempre voltando com novas descobertas, novas perguntas. As noites eram passadas na varanda, com Joaquim contando histórias de seus dias de glória nos rodeios, Mariana acrescentando detalhes que lembrava de sua infância e Miguel absorvendo tudo com olhos brilhantes. Às vezes, vizinhos apareciam, curiosos com os rumores de que Joaquim Silva havia reencontrado a filha e conhecido o neto. Traziam bolos, assados, bebidas, transformando a fazenda antes silenciosa em um lugar de encontros e celebrações. À medida que suas costelas se curavam, Joaquim começou a ensinar Miguel a montar, como prometido. Começaram com Mansidão, a égua mais velha e dócil do estábulo. Mariana assistia nervosa a cada lição, mas logo percebeu que, apesar da idade, Joaquim ainda sabia o que fazia. Suas instruções eram claras, sua atenção constante, sua paciência infinita. Miguel aprendia rápido. Tinha um talento natural que lembrava Joaquim dele mesmo quando jovem. Ele tem o dom, comentou com Mariana certa tarde, observando o neto trotar pelo campo com confiança crescente. Assim como você tinha. Mariana sorriu, surpresa. Eu tinha? Claro que sim. Não se lembra como montava bem? Todos diziam que você poderia ter sido campeã se quisesse. Lembro que você nunca me deixou competir, ela respondeu, mas sem ressentimento na voz. Era apenas uma constatação. Joaquim suspirou. Outro erro meu. Tinha tanto medo que você se machucasse que acabei impedindo você de brilhar. Você só queria me proteger, Mariana disse suavemente. Assim como eu quero proteger Miguel. Entendo isso agora, sendo mãe. Joaquim olhou para a filha, maravilhado com a mulher forte e compreensiva em que ela havia se transformado, apesar de todos os obstáculos, apesar de seus erros como pai. Você fez um trabalho incrível criando esse menino, Mariana. Estou tão orgulhoso de você. Ela sorriu, lágrimas nos olhos. Isso significa muito para mim, pai, mais do que você imagina. O tempo passou rápido demais. Logo chegou o dia em que Mariana e Miguel deveriam voltar para Ribeirão Preto. Ela tinha seu trabalho, ele tinha a escola. A vida real os chamava de volta. Na noite anterior à partida, depois que Miguel já havia ido dormir, Joaquim e Mariana sentaram-se na varanda como haviam feito tantas vezes nas últimas semanas. O céu estava estrelado. A noite silenciosa, exceto pelo ocasional relinchar dos cavalos. Vocês podem voltar sempre que quiserem, Joaquim disse, tentando manter a voz firme. A fazenda é grande demais para um velho sozinho. Mariana ficou em silêncio por um momento, olhando para as estrelas. Então, virando-se para o pai, disse, e se não precisássemos voltar? Joaquim a olhou, confuso. Como assim? Estive pensando, há um hospital aqui na cidade que está precisando de enfermeiras.
Não é grande como o de Ribeirão, mas é um bom lugar. E Miguel adoraria estudar aqui, estar perto dos cavalos, perto de você. Joaquim sentiu o coração acelerar. Você está dizendo, estou dizendo que poderíamos ficar. Não necessariamente na fazenda. Se você preferir seu espaço, poderíamos encontrar uma casa na cidade. Não, Joaquim interrompeu, talvez rápido demais. Quero dizer, não precisam procurar outra casa. Esta fazenda sempre foi sua casa também, Mariana, e agora é a casa de Miguel. Tem espaço de sobra para todos nós. Mariana sorriu, aliviada. Tem certeza? Não quero invadir sua privacidade. Privacidade? Joaquim riu. Tive privacidade demais nos últimos 20 anos. O que eu quero agora é barulho, vida, família. Quero ouvir Miguel correndo pela casa. Quero jantar com vocês todas as noites. Sua voz falhou. Quero compensar o tempo perdido, se você me der essa chance. Mariana se levantou e abraçou o pai, com cuidado para não machucar suas costelas ainda sensíveis. Já estamos compensando, pai. Cada dia é uma nova chance. Na manhã seguinte, quando contaram a Miguel que ficariam na fazenda permanentemente, o menino explodiu em comemoração, correndo pela casa, planejando em voz alta tudo o que faria. Os animais que teria, as aventuras que viveria. Posso ter meu próprio cavalo? Posso participar de rodeios como você, vovô? Posso trazer meus amigos aqui? Joaquim e Mariana se entreolharam sorrindo. Uma coisa de cada vez, Joaquim respondeu. Mas sim, você pode ter seu próprio cavalo. E quanto aos rodeios, veremos. Mariana ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Essa era uma discussão para outro dia. Por enquanto, estavam todos felizes demais, com a perspectiva de um novo começo, de uma família reunida, de um futuro compartilhado. Naquela tarde, enquanto observava Mariana e Miguel arrumando seus pertences no quarto, que agora seria deles permanentemente, Joaquim pensou em como a vida podia mudar em um instante. Há apenas algumas semanas, era um homem solitário, cheio de arrependimentos, vivendo no passado. Agora tinha um propósito, uma razão para olhar para o futuro. Tudo porque decidiu aceitar o convite para ser juiz naquele rodeio. Tudo porque um menino desobediente entrou na arena quando não devia. Tudo porque um touro furioso escolheu o alvo errado. Coincidência? Destino? Joaquim não sabia dizer. Só sabia que estava grato, grato pelo acaso, pelo destino, pela segunda chance que a vida lhe dera. Uma chance de ser pai novamente, uma chance de ser avô, uma chance de ensinar a Miguel tudo o que sabia sobre cavalos, sobre rodeios, sobre a vida. E talvez, pensou Joaquim com um sorriso, talvez um dia Miguel se tornasse um grande peão, maior até do que ele havia sido. Talvez um dia as pessoas gritassem o nome de Miguel Silva nas arenas, como um dia gritaram o seu, e ele estaria lá, na primeira fila, aplaudindo mais alto que todos. Mas isso era para o futuro. Por enquanto, Joaquim estava feliz em simplesmente estar vivo, em ter sua família de volta, em sentir que, apesar de todos os erros e de todo o tempo perdido, algumas coisas podiam ser consertadas. Algumas feridas podiam cicatrizar. Alguns laços, mesmo os mais desgastados pelo tempo e pela mágoa, podiam ser reatados. E isso, pensou Joaquim, era o verdadeiro milagre. Maior que qualquer vitória nos rodeios, maior que qualquer aplauso, maior que qualquer troféu. O milagre de uma família reunida, o milagre do perdão, o milagre de um novo começo. Se você gostou dessa história emocionante, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Rodeio de Emoções. Compartilhe nos comentários se você já viveu alguma situação de reencontro familiar ou se conhece histórias parecidas. Suas experiências são importantes para nós. E fique ligado,
Toda semana trazemos uma nova história que vai tocar seu coração. Ative o sininho para não perder nenhuma. Até a próxima e lembre-se, em cada história há uma vida vivida e um coração tocado.